Muito bom dia para você que acompanha as redes sociais do A1 Online. Está iniciando mais um Papo Saúde. E o tema deste sábado é um tema muito importante nessa época de junho, né? A gente vai falar sobre a campanha Junho Vermelho. Eu estou aqui com a doutora Carolina Molim, hematologista, e ela vai bater um papo comigo sobre esse tema tão importante que busca conscientizar as pessoas acerca da doação de sangue. Bom dia para você, doutora Carolina, e para iniciar então a nossa conversa, muito se fala sobre a doação de sangue e o seu poder de salvar vidas. Sobre esse tema, qual foi a história mais emocionante que você já ouviu no consultório ou fora dele sobre o poder da doação de sangue? Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. São várias histórias, né? São várias situações que a gente presencia e que a gente ouve relatos, mas eu acho que a que mais me tocou foi quando a gente vê a diferença, principalmente numa criança, sabe? Então foi um acidente de carro em que realmente a criança teve uma descompensação hemodinâmica, veio com um abdômen agudo e o que fez ela ter uma ressuscitação volêmica, ou seja, uma melhora clínica rapidamente para poder ir para um procedimento cirúrgico, foi uma transfusão sanguínea na sala de emergência. Então foi alguém que foi lá, que doou, enfim, e salvou a vida de uma criança. Então quando a gente faz essa diferença num ser que está em crescimento e desenvolvimento, e a gente presencia isso, eu acho que essa é a parte que mais gratifica a gente, sabe? Com certeza, são histórias bem bacanas, né, que mostram a importância deste ato de doar, que com certeza, como você falou, podem salvar vidas. E quais ações são realizadas por você no consultório, tanto nessa época agora do Junho Vermelho, que a campanha é mais forte de conscientização, mas a gente sabe que é importante o ano inteiro as pessoas se mobilizarem e doarem sangue para ajudar a salvar vidas, né? Ajudar outras pessoas que estão necessitando. Então, quais ações você realiza tanto no consultório quanto fora dele para mobilizar a população para que tenha essa conscientização? Então, a divulgação, principalmente, de falar da importância da doação de sangue, a importância para o receptor, que vai realmente salvar vidas, sabe? E não só explicando para o paciente, mas para os familiares, da melhora, não só no núcleo familiar, como fora, sabe? Essa divulgação é feita tanto dentro do consultório, como no hospital, e também como eu sou professora da universidade, a gente fala muito também isso para os alunos, sabe? Para os outros cursos, a importância da doação de sangue. E as pessoas atendidas no seu consultório e também no hospital, com relação a essa parte mesmo da doação de sangue, quais complicações que eles mais apresentam? Quais são as necessidades que essas pessoas que vão receber o sangue têm? Então, são diversas patologias que são beneficiadas com as transfusões, tá? Desde um evento agudo, por exemplo, um trauma, uma mulher que desenvolve uma hemorragia pós-parto, uma criança que está internada na UTI na UTI neo, mas também principalmente nas doenças que afetam a medula óssea, que tem uma falha na medula, tá? Seja por uma doença primária, por exemplo, uma leucemia, seja por alguma outra doença que afeta a medula, como uma neoplasia de mama, por exemplo. Então, todas essas patologias são beneficiadas com a transfusão. E assim, como está a situação do banco de sangue aqui em Erechim? Então, o nosso banco de sangue, ele atende, né, os doadores de segunda a sexta-feira, todo o período da manhã, e os nossos estoques, eles suprem a demanda, tá? Então, isso é importante. Mas é sempre bem-vindo, todos os tipos de sangue são bem-vindos, lembrando que o O negativo é o doador universal, então sempre gostamos de todos, mas quem é O negativo, doem bastante. E é importante também salientar que é necessário um tempo para entrevista, um tempo para a gente organizar a coleta, a pós-coleta. Então, para isso, é importante o agendamento prévio dessas doações. Você falou do O negativo, né? Que é aquele tipo sanguíneo que todas as pessoas podem receber sangue dele, por isso uma importância maior, né? Como você falou, frisar de quem tem esse tipo sanguíneo, ir doar, comparecer ao banco de sangue e com certeza os outros também, mas uma importância maior para esse tipo. E assim, existe algum tipo sanguíneo que é mais raro entre as pessoas, né? Não sei se eu sou A negativo, algum outro tipo que é mais difícil de ser encontrado e também precisariam de mais doações? Sim, então os grandes grupos sanguíneos é o A, B, AB e O.
Na nossa população, na nossa região, enfim, tanto o A como o O é bem mais comum. Então, um tipo que é mais raro, não só aqui, é o AB, sabe? Então, pessoas também do AB e do B é mais difícil. Então, todos os tipos sanguíneos são importantes e todos são bem-vindos. A gente puxa para o O negativo porque o O negativo doa para todos, sabe? Então, a gente consegue receber, na verdade, o O negativo, isso que é importante. E existe algum tipo também que pode receber de todos os outros tipos sanguíneos? Sim, o AB. O AB, ele recebe de todos, também do A, do B, do AB e do O, entendeu? Mas, infelizmente, o O, por exemplo, ele doa, mas ele não recebe dos outros, entende? Ah, sim, então tem o O negativo ele é bom como um doador, mas Isso. como um receptor ele é ruim, tá? E o Certo. AB, ele é um bom receptor, ele recebe de todos. É o AB positivo, O AB negativo. negativo. Isso. E doutor, agora a gente está na época do inverno. Há alguma diferença no número de doações entre as diferentes estações do ano, no inverno, no verão? Como se percebe isso? Sim, existe essa diferença, tá? Principalmente porque o que acontece mais no inverno são as doenças respiratórias, né? Então, a gente observa um aumento de doença respiratória, de febre, de infecções e também as campanhas de vacinação, sabe? Então, o que para o paciente estar apto a doar sangue, ele tem que estar numa boa saúde, numa boa condição. Então, situações de febre recente, vacinação recente, impedem por um tempo maior. Não é para sempre, é um tempo maior. E esse tempo maior geralmente é nesse período do inverno, tá? O verão, a gente, às vezes, há uma baixa também nos estoques quando é mais feriados mesmo. Por exemplo, Natal, Ano Novo, Carnaval. A gente observa isso, mas não por conta de doenças. É mais porque os pacientes mesmo vão viajar, né? As pessoas viajam mais, se deslocam mais da sua cidade. Então, há uma redução também dos estoques porque não há muito agendamento. Mas, no geral, então, tem uma tendência maior no inverno as pessoas doarem menos. Isso. Certo. E tem algumas pessoas, é bastante comum que elas tenham medo ou receio de doar sangue por alguns motivos. Eu queria debater um pouco contigo aqui quais desses medos e receios são realmente embasados e fazem sentido e quais estão, enfim, embasados em crenças, em mitos, né? Como pessoas que acreditam que doar sangue pode emagrecer, pode engordar, pode afinar o sangue. Até que ponto essas questões que são muito divulgadas são verdadeiras e quando são falsas? Sim, quando vamos doar uma unidade de sangue total, vai ser retirado mais ou menos 400 a 500 ml do nosso sangue, tá? Isso é uma retirada de volume, onde há os hemocomponente, a água, sais minerais, proteínas, tá? Isso não vai fazer com que eu que estou doando emagreço ou engorde ou que vão tirar minha vitalidade, não. Ou que possa contaminar, também tem isso, né? Que muita gente tem medo de se contaminar no ato da doação. Não, tanto que existe justamente uma boa triagem, sabe? Uma conversa antes, explicar o procedimento, tá? Sim, existe a aplicação de uma agulha para fazer a retirada na tua veia, sabe? Mas isso é feito uma técnica toda de asepsia, tá? E após essa retirada desses 400, 500 ml, o doador sempre vai permanecer lá no banco de sangue, né? Esse permanecer é justamente para ver se não tem nenhuma queda da pressão, algum mal-estar, porque isso é pela retirada de volume, não por algo da doação em si, sabe? Após o doador é acompanhado até uma sala onde faz um lanche, toma bastante água, tá? E sai. É um procedimento bem, na verdade, é simples, sabe? São mais crenças e mitos, acredito eu. E existem riscos realmente que são verdadeiros, podem acontecer com pessoas que estiverem indo doar? O risco maior pro doador, eu acredito que seria o desconforto da agulha, na verdade, quando vai fazer, e pode ter alguns pacientes que podem passar por alguma sensação de desmaio ao retirar esse volume, sabe? Mas justamente é feito antes uma dosagem capilar do hematócrito para nunca anemiar o doador, justamente é feito uma entrevista com vários pontos para não deixar ninguém constrangido. Então, todos esses pontos da pré-coleta
já são para minimizar os efeitos da doação. Sabemos então que nesse momento da doação é realizada essa entrevista para que seja levantado vários fatores que influenciam no processo de doação para que ela seja permitida ser realizada. Então, quais fatores que realmente precisam ser observados? Sim, então desde a chegada do doador, do possível doador, é necessário um documento de identificação, é necessário que esse doador ele esteja entre 18 e 69 anos. Pacientes de 16 a 18 anos podem até doar desde que estejam acompanhados por um maior responsável. E após dos 60 aos 69, é só aceito se esse doador já doou outras vezes. Por exemplo, eu tenho 64 anos e nunca doei, daí não vai ser aceito, sabe? Então, são alguns critérios meio que para iniciar a entrevista, tá? Após isso, é feito esse exame que eu te falei, sabe, do capilar, pelo menos para a gente certificar que a gente não vai fazer mal ao doador, por exemplo, causando uma anemia, tá? Então, esse doador, ele está apto. Após isso, a gente vai ver sinais vitais, por exemplo, alterações da pressão, alterações da temperatura, da frequência também podem impedir o doador justamente para ele não passar mal. E quanto à entrevista em si, ela fez principalmente se já teve contato com alguma outra infecção, desde infecções que podem ser transmissíveis, para nós nunca piorar o receptor, sabe? Questiona também sobre viagens, sobre procedimentos cirúrgicos, sobre tatuagens e sobre hábitos de risco, como a parte de relações sexuais, desde com outros parceiros, tudo. As perguntas, elas visam isso. É num ambiente sigiloso, é uma conversa, geralmente é uma médica ou um enfermeiro que fazem com o doador, e é bem explicado, retirado dúvidas. É importante a gente falar sobre isso, né, doutora? Porque as pessoas precisam saber que é um procedimento que tem todo um protocolo. Sim. E que realmente busca-se essa segurança máxima para garantir, então, o bem-estar tanto do doador como principalmente segurança daquela pessoa que irá receber esse sangue, como você falou. Isso é o principal, não é para constranger ninguém, sabe? Que nem eu falei, é uma entrevista sigilosa, é que nem uma consulta médica, sabe? Né? Se caso em uma dessas questões ou algum desses parâmetros o doador não está bem esclarecido ou está apto, ele fica inativo, nem sempre, às vezes é só por um período, até quando resolver a situação ele volta. Por isso, já falando nisso, eu oriento também todas as pessoas que desejam fazer exames, como por exemplo sorologias, descobrir a tipagem sanguínea, não é no banco de sangue o melhor lugar, né? Então, se tu quer doar e quer saber se tu já contraiu hepatite, se tu quer saber se o meu tipo é O, por exemplo, vá até uma unidade de saúde, lá eles fazem esses exames via SUS. O banco de sangue é um local que é necessário esses exames para ver se o teu sangue está ok para um receptor, mas é um ambiente diferente, sabe? Certo. E é bacana que você comentou sobre essa questão da tipagem sanguínea. Uhum. Então, uma pessoa que não sabe, por exemplo, seu tipo sanguíneo, ela pode ir lá no banco de sangue não para descobrir o tipo sanguíneo, uhum. mas ela gostaria de doar. Uhum. Mas ela ainda não está sabendo qual é o seu tipo de sangue. Ela pode fazer a doação? Sim, inclusive é um dos exames que é obrigatório antes antes de ser apto a essa bolsa, tipagem sanguínea e fator RH. Para garantir que a pessoa consiga realizar a doação. Isso. Mas tudo isso, no momento lá que for feita a entrevista, for feitos os testes iniciais, a pessoa já consegue identificar tudo. Outra questão, muito se fala sobre medicamentos que podem impedir a doação de sangue. Teria como falar esses medicamentos? A gente sabe que são muitos, né? Uhum. Mas os medicamentos mais comuns que acabam gerando esse impedimento na doação? Sim, inclusive na entrevista, além de todas as perguntas, entra muito a questão do medicamento, né? Então, assim, que é muito comum o uso de antibiótico, anti-inflamatório, então geralmente isso impede por alguns dias, tá? Mas uma coisa que a gente observa bastante são medicamentos da pressão. Alguns medicamentos da pressão, eles podem mascarar tanto os sinais vitais, então é importante às vezes não usar, ou até pacientes hipertensos ficam inaptos por um período, tá? E além de medicamentos que são todos mais citotóxicos, por exemplo, um paciente que tem uma doença
imunossupressora, por exemplo, lúpus. Esse é um paciente que não vai poder doar porque ele tem uma doença autoimune e usa um medicamento que ele é mais tóxico, tá? E uma coisa muito é o hipotireoidismo, que muitos pacientes que usam medicamentos para a tireoide não conseguem doar, porque a doença da tireoide, por ser uma doença mais comum, ela é uma doença que é por autoanticorpos. Então, toda doença autoimune, ela também pode prejudicar um receptor de sangue, tá? Mas são medicamentos muito comuns, que são geralmente os antihipertensivos, antibióticos, anti-inflamatórios, medicamentos da tireoide, tá? Anticoncepcional, por exemplo, que as mulheres usam, elas podem usar, isso não impede. Agora que você falou a questão das mulheres, outra questão que a gente ouve falar muito é sobre a mulher no período menstrual. Ela pode doar ou não pode, tem que esperar passar esse período para realizar a doação? Ela pode, tá? Então, assim, a menstruação não é impeditiva. O problema da menstruação é que como tu tá tendo uma perda de sangue, vai ter uma queda da tua hemoglobina e do teu hematócrito. Então, antes da triagem é feito aquele exame do capilar lá, justamente para ver. E hematócritos mais baixos, que infelizmente no período menstrual ele cai, muitas mulheres não conseguem doar. Então, elas podem, mas se ele estiver em queda ou abaixo dos níveis recomendados, ela vai ser orientada a retornar em 15, 20 dias para fazer a doação. Então, por isso, muito importante, né? Quem se disponibilizar a doar, quiser fazer esse procedimento, buscar o banco de sangue, buscar se informar, que com certeza eles vão dar todas as informações para saber se você está apto ou apta a doar naquele momento, se você precisa esperar ou se infelizmente não será possível doar por causa de algum medicamento, por causa de algum outro empecilho que impeça a doação naquele momento, né? Ou alguns empecilhos acabam sendo por tempo duradouro. Por isso a importância também de quem tem essa possibilidade, que sabe que está apto, que consegue fazer a doação, procurar ajudar, né? A gente sabe que muitas vidas podem ser salvas por esse ato. Então, para ir encaminhando ao final da nossa conversa, doutor, eu queria saber assim, como que a população, o poder público, o setor privado podem se unir para buscar melhorar os estoques. Você comentou que os nossos estoques aqui em Erechim estão bons, né? Mas sempre é importante a gente buscar manter os estoques nesses níveis, ou quem sabe até ajudar outras regiões. Como a população pode se engajar para que cada vez mais a gente quebre um pouco esse tabu do medo, do receio em doar sangue? Eu acho que esclarecendo principalmente, né? Esclarecendo a população, sabe, da importância da doação, da importância das doenças que a gente pode resolver ou pelo menos amenizar. E a gente observa muitos setores, tá? Tanto como a prefeitura, os hospitais, muitas empresas que elas são muito engajadas nessa parte, desde dias de folga para os funcionários, desde juntar uma equipe e fechar uma manhã lá o banco de sangue. Então, todos esses auxílios, sabe, são todos bem-vindos e eu acredito que quanto mais campanhas dessas, melhor. E outra informação que eu acho muito importante, que a gente acabou não comentando, qual é o tempo de intervalo entre uma doação e outra? A pessoa quer ser um doador recorrente, né? Não pode, infelizmente, doar uma vez e já logo depois doar de novo, né? Qual seria esse tempo de intervalo? Sim, então, para o homem, geralmente, ele pode doar a cada 60 dias, tá? Mas no máximo 4 doações por ano. Na mulher, ela pode doar a cada 90 dias, mas no máximo 3 doações por ano. Certo, então seria algumas informações básicas que a gente buscou trazer. Claro que o tema é muito amplo, né? Tem muita coisa para ser discutida, muitos detalhes, mas acho que algo importante a gente enfatizar mais uma vez é que as pessoas que estão trabalhando com isso e buscam atender toda a equipe de saúde, né? Médicos, enfermeiros, o pessoal que cuida da triagem, eles estão preparados para realmente fazer com que a população seja bem atendida e que a segurança no processo de doação, tanto para o doador quanto para o receptor, seja garantido do início ao fim do procedimento, né, doutor? Com certeza, com certeza. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu gostaria de falar mais alguma coisa para a gente encerrar o programa, ou seria... Não, então, quando a gente doa uma unidade de sangue total, a gente pode salvar até 4 vidas, porque é extraído desse sangue total uma unidade de concentrado de hemácia, que é o sangue vermelho lá, é extraído uma unidade de plaquetas, uma de plasma e uma de crio, que são todos hemocomponentes, sabe? Então, a importância da doação, eu não ajudo só uma, eu posso ajudar 4. Então, o meu sangue ele ajuda 4 vidas. É muito bacana.
Então, por isso, a gente frisa muito, tem essa campanha do Junho Vermelho para ajudar a mobilizar as pessoas, para você que pode doar e se informar, buscar o conhecimento, né, sobre a possibilidade de doar e ajudar, às vezes, uma pessoa que você conhece ou, quem sabe, muitas pessoas que você também não conhece, e com certeza esse gesto de solidariedade é tão importante. O programa Papo Saúde vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença da doutora Caroline e busquem o banco de sangue para se formar e realizar a doação, né, doutora? Isso aí, muito obrigada. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.